Fala pessoal, a gente vai ver kubectl e nodes. Os objetivos desse vídeo são apresentar o kubectl, que é uma ferramenta bastante interessante, entender alguns conceitos relacionados aos nós do Kubernetes e vamos ver como utilizar o kubectl para gerenciar os nós do nosso cluster. Então, para começar, vamos ver o que é e para que serve o kubectl. Aqui na imagem nós temos uma dica, né? CLI, ou seja, Command Line Interface, ou interface de linha de comando. A gente vai poder rodar os comandos no kubectl usando a linha de comando, ou seja, no terminal. Então a gente tem essa situação representada aqui na figura. No nosso terminal a gente pode dar um comando, e aí o kubectl ele faz uma chamada HTTP a Kubernetes API, que, como a gente viu no vídeo 3, é a API disponibilizada pelo Kubernetes para que possam ser feitas alterações nele ou consultas ao status atual dos diversos objetos aqui do Kubernetes. E essa API aqui do Kubernetes vai devolver para a gente alguma informação que vai ser apresentada aqui no terminal como a saída do comando que a gente executou. A primeira pergunta que pode surgir é: por que então usar o kubectl em vez de usar já diretamente a API do Kubernetes? Então a resposta é bem simples. O kubectl ele facilita bastante a utilização dessa API REST aqui do Kubernetes. A gente vai ver que até em alguns momentos a gente vai poder passar conteúdo dos arquivos aqui para provocar mudanças no Kubernetes e outras coisas que ficam muito mais simples já direto aqui tendo um comando na linha de comando do que se a gente fosse fazer chamadas diretas na API. Um outro ponto também que o kubectl ajuda bastante a gente é quando a gente tem que gerenciar mais de um cluster Kubernetes, né? Cada um com um usuário ou tendo usuários diferentes para o mesmo cluster, fica muito mais fácil chavear entre eles usando o kubectl. Outra vantagem também que surge com a utilização do kubectl é a possibilidade da gente usar o kubectl para automatizar a implantação da nossa aplicação num cluster Kubernetes, por exemplo. Isso é bastante interessante e a gente vai ver como fazer em vídeos futuros da série. Então, agora que a gente sabe que o kubectl por baixo dos panos usa a Kubernetes API, vamos ver o que é possível fazer com ele. Então, aqui eu até coloquei uma imagem de um canivete suíço aqui, né? Que o kubectl acaba sendo isso. Ele consegue fazer diversas operações diferentes no nosso cluster Kubernetes. Então, por exemplo, a gente consegue criar, alterar ou remover recursos, visualizar os logs dos containers que estão rodando no cluster. A gente consegue executar comandos nesses containers, obter detalhes dos nós e dos recursos, gerenciar os nós, que a gente vai ver um pouquinho isso no vídeo de hoje, e consegue também, por exemplo, fazer o redirecionamento de portas do nosso computador local para uma porta rodando num container lá no cluster. Essas são apenas algumas das possíveis operações que a gente consegue executar com o kubectl, que no fundo são operações que a gente consegue executar com a Kubernetes API. Eu não coloquei todas aqui, mas já dá para a gente ter uma noção do poder desse carinha. Vamos ver agora como que é a estrutura de um comando do kubectl. Basicamente a gente vai ter o nome do programa aqui, né, kubectl, um comando, um tipo de recurso, o nome desse tipo de recurso e algumas flags associadas. Lembrando que só o comando aqui que é obrigatório. O tipo, o nome e as flags vão depender de acordo com o comando selecionado. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? kubectl API-resources. Nesse caso, o API-resources é o nosso comando. Já nesse comando aqui, kubectl describe services kubedns --namespace kubesystem, o comando é o describe, aqui os services é o tipo, kubedns é o nome do serviço que a gente quer informações, e aqui --namespace, o nome do namespace é uma flag. Aqui nesse momento a gente não precisa se preocupar exatamente com o que esses comandos fazem, mas dá para a gente observar esse tipo de estrutura. Então nesse aqui só tem o comando, aqui já tem o comando, o tipo, o nome e as flags utilizadas. Então uma dica interessante é conferir sempre a Kubernetes Cheat Sheet, que está na descrição do vídeo aí a referência, e ela contém uma série de comandos bastante interessantes que você pode utilizar no kubectl, que vão ajudar bastante no seu dia a dia. No vídeo passado, a gente usou o Minikube para configurar um cluster Kubernetes para a gente. E uma das vantagens do Minikube é que ele pega
e configura já o kubectl para acessar esse cluster. Vamos começar a ver então como que é feita essa configuração. A configuração é realizada utilizando um arquivo chamado kubeconfig. Então, com ele eu consigo configurar o acesso a um ou mais clusters Kubernetes. Ele fica localizado no diretório $home/kube e a gente consegue ver o conteúdo dele usando esse comando aqui na linha de comando cat $home/.kube/config. Eu executei esse comando aqui e obtive esse resultado. A princípio parece um arquivo meio sem lógica, mas a gente consegue perceber que ele está estruturado em algumas seções. A primeira é a de clusters, né? Aqui que ele está configurando cada um dos clusters que a gente pode acessar. No meu caso, só tem um cluster configurado, por isso só um tracinho cluster aqui. Se tivessem outros clusters, teria outros tracinho cluster com informações semelhantes a essas. Aqui ele está definindo um certificado de autoridade para esse cluster. Eu não vou entrar em detalhes agora no que significa isso, mas em vídeos futuros a gente vai ver. A gente tem extensões também estão sendo utilizadas, né? No caso, uma única extension aqui, com a última data que ela foi atualizada, o provider, que é o provedor, a versão, o nome dela. E essa informação aqui é importante, o server, né? Nesse server tem a URL da API do Kubernetes. Então, no nosso caso aqui, é 192.168.49.2 na porta 8443. E o nome desse cluster aqui é Minikube, porque o próprio Minikube criou ele e já por padrão cria com esse nome Minikube mesmo. Na sequência, a gente tem os contexts, né? Ou seja, contextos. Ele segue a mesma lógica aqui. Eu também tenho só um tracinho context aqui, então só tem um contexto definido, mas eu poderia ter vários aqui, todos iniciando, por exemplo, com menos context e também informações mais ou menos parecidas com essa. Esse contexto, ele relaciona basicamente um cluster, que no caso aqui é o Minikube, que foi definido aqui em cima, com o usuário. Também chama Minikube e, como a gente vai ver, está definido aqui embaixo. Esse contexto tem o nome Minikube também, então a gente percebe que está bem repetido aqui esse nome Minikube no contexto, no cluster e no usuário, né? Porque foi configurado já pela ferramenta Minikube. E um outro ponto que é interessante é essa questão aqui, qual que é o namespace padrão. Então, por padrão, ele vai usar o namespace chamado default. A gente poderia ter N contextos aqui e, por exemplo, cada contexto poderia estar associado com um cluster diferente ou com um usuário diferente. Isso dá bastante flexibilidade e depois a gente consegue chavear facilmente com o kubectl. Por último, a gente tem aqui a seção de usuários. Então, como eu falei, aqui o usuário chama Minikube mesmo. Ele tem algumas informações aqui do usuário, né? Ele vai usar um certificado e uma chave para se comunicar com essa API aqui. Tem outros modos que a gente poderia utilizar para que ele seja reconhecido pelo cluster Kubernetes como usuário válido, né? Eu também não vou entrar em detalhes agora. Quando a gente for instalar um cluster para produção mesmo, a gente vê essas diversas possibilidades. E um último detalhe importante aqui é que a gente consegue definir qual que é o contexto atual que o kubectl vai estar utilizando. No meu caso, como só tem esse contexto Minikube, é óbvio que o contexto atual vai ser Minikube, mas se eu tivesse vários contextos, eu conseguiria definir aqui qual que é o contexto atual. Eu consigo fazer essa definição aqui ou por meio da própria linha de comando, como a gente vai ver daqui a pouco nesse vídeo. Então, beleza. Agora que nós conseguimos entender como que o kubectl é configurado, vamos ver como que a gente vai fazer para chamá-lo. O Minikube, como eu falei, já configura o kubectl. Só que ele vai permitir que a gente chame esse comando de uma forma um pouquinho diferente. Ao invés de já chamar direto o comando kubectl, a gente vai ter que chamar minikube espaço kubectl espaço menos menos e aí a gente usa aquela forma que eu já tinha mostrado para vocês, comando, tipo, nome e flags. É importante dizer que a gente poderia instalar o kubectl e utilizá-lo já direto, mas para o vídeo não ficar mais longo e a gente conseguir já ter acesso direto ao que importa mesmo, eu vou aproveitar essa facilidade do Minikube aqui. Mais para frente a gente pode ver como instalar o kubectl certinho e já chamá-lo direto. Agora que nós já vimos a teoria, vamos direto para a prática. Eu vou entrar aqui nesse 2 comandos básicos, né, para o kubectl. E aí, vamos começar a executar esses comandos no terminal. O primeiro comando que a gente vai rodar é o comando kubectl config current context, que vai mostrar qual que é o contexto atual que o Minikube está usando. Rodei.
ele vai mostrar que esse contexto Minikube aqui, assim como estava lá no arquivo de configuração que eu mostrei para vocês. Tem um outro comando que é o config get contexts, que ele vai mostrar quais são os contextos que estão configurados no kubectl. Então vamos rodar aqui. No nosso caso, como eu mostrei para vocês também, só tem o contexto Minikube, né? Ele está com asterisco aqui porque ele é o contexto atual que está sendo utilizado. A gente pode ver que ele está relacionado ao cluster Minikube e o namespace padrão que ele está utilizando é o namespace default. Se a gente precisar mudar de contexto, vamos supor que tenham vários contextos configurados no kubectl, a gente consegue usar o comando config use context e o nome do contexto que você quer. No nosso caso, como a gente só tem o Minikube mesmo, se a gente rodar esse comando não vai ter muita alteração. Ele até mostra aqui que foi alterado para o contexto Minikube, né? A gente consegue confirmar com o comando current context, que foi o primeiro que a gente executou, e realmente ele está marcado aqui Minikube, né? Se tivesse um outro contexto, a gente tivesse chaveado para o outro, ia mudar essa resposta. A gente também consegue ver qual que é a versão do kubectl. Isso é bom porque ele mostra tanto a versão do cliente quanto do servidor. Uma coisa que é importante falar é como a gente usou o Minikube, quando você reinicia a máquina, ele vai estar com o Minikube parado. Então você pode checar se o Minikube está funcionando ou não com o comando Minikube status. No meu caso, eu já startei aqui, então ele está tudo marcado como running. Mas se você precisasse startar o Minikube, você poderia colocar Minikube start. Mas já que está funcionando, vamos rodar o comando kubectl-version aqui. E aí, ó, a gente consegue ver informações da versão do cliente, que é a linha de comando aqui que a gente rodou, né, do kubectl. Então, a versão aqui 1.20.7. E a gente consegue ver a versão do servidor do Kubernetes que está rodando, que também é 1.27. Então, esse comando é bastante interessante para você saber exatamente qual versão que você está utilizando. Outro comando que é bastante interessante é você conseguir saber quais são os recursos que estão disponíveis para a API, para você conseguir manipular lá no Kubernetes. Então a gente consegue executar esse comando aqui, API Resources. Vamos rodar ele aqui para vocês entenderem o que ele mostra. Ele demora um pouquinho. E aí, ó, ele vai mostrar aqui para gente todos os tipos de recursos, né, que o Kubernetes tem, o tipo que ele é, se é binding, config map, evento, namespace, um short name que a gente consegue usar de forma abreviada, né, e a versão da API. Então nós temos eventos, endpoints, nodes, que é o tema de hoje, né, pods, enfim, uma infinidade de recursos que a gente consegue manipular e obter informações do Kubernetes. Para vocês terem uma noção de quão complexo, assim, quantos itens diferentes são gerenciados pelo Kubernetes. E tudo isso, é claro, para prover diversas funcionalidades e facilidades para a gente. Mas não precisa se assustar porque a gente vai vendo cada um desses aqui. Claro, você não precisa conhecer todos exatamente, né? Muitas vezes você nem vai ter contato com eles, mas os principais pelo menos a gente vai cobrir para que você consiga trabalhar bem no Kubernetes. Então quando você quiser ver os recursos, você tem esse comando aqui. Então para dar um exemplo, se a gente quiser ver uma lista dos namespaces do cluster, a gente consegue usar o kubectl get namespaces. Então vamos rodar esse comando, né? E aí a gente vai ver que tem o namespace default lá que a gente já tinha visto e alguns namespaces que já foram criados lá na criação do cluster e quando a gente instalou também a dashboard lá do Kubernetes. Então, assim, você consegue ver esses namespaces. E lembra que eu falei aqui no API Resources do short name lá? A gente consegue também digitar não só namespaces, mas a abreviação dele aqui. A gente já consegue fazer esse teste. Então, se a gente for aqui no começo e olhar namespaces, a gente vai ver que o short name dele é NS. Então aí a gente consegue rodar também o comando, ao invés de get namespace, colocar get NS. Ele também vai ser equivalente, né? Ele vai mostrar aqui os namespaces que a gente tem configurados no nosso cluster. É bastante interessante porque com esse get aqui, a gente consegue ter sempre a listagem daquele tipo de recurso. Então, por exemplo, um outro cara que a gente pode procurar aqui, por exemplo, se a gente colocasse get events, por exemplo, get events, você consegue ter uma lista de eventos que estão ocorrendo no seu cluster. Então, a partir do API Resources, você consegue descobrir o nome ou o short name do recurso e consegue mostrar
a lista com o comando get. Então já são dois comandos que vocês podem usar bastante aí quando quiserem obter informações do seu cluster. E aí aqui, esse get namespace, a gente tem o comando e o tipo de recurso, conforme eu expliquei para vocês, e a gente consegue ter um comando mais complexo que tem, por exemplo, o comando que é o get, o tipo que são pods e as nossas flags aqui. No caso, a gente está especificando que eu quero ver pods do namespace Kubernetes Dashboard, que estão relacionados lá a Kubernetes Dashboard que eu mostrei no vídeo anterior também. Então vamos rodar esse comando e aí a gente consegue ver que tem dois pods que estão definidos nesse namespace. Vamos ver agora mais um pouquinho de teoria e depois a gente põe a mão na massa novamente. Bom pessoal, agora que nós já falamos um pouco do kubectl, vamos falar dos cluster nodes, ou os nós do nosso cluster. Como a gente viu no vídeo sobre o Kubernetes, existem dois tipos de nós presentes no nosso cluster. Os nós do control plane, que eu chamei de control nodes, e os nós worker. Os nós do control plane são aqueles que rodam os componentes do Kubernetes, como o etcd e o kubelet. Já os worker nodes são aqueles nós nos quais vão rodar os nossos containers, as nossas aplicações. Uma coisa que é interessante falar é que esses nós do control plane aqui, muitas vezes a gente acaba não tendo muito contato com eles. Por exemplo, quando a gente utiliza um serviço do Kubernetes na nuvem, como o EKS, por exemplo. Nesse caso da EKS, a AWS que fica responsável por manter esses nós, que acaba ficando meio transparente para a gente. Isso já não ocorre, por exemplo, quando a gente cria a nossa própria nuvem, tem uma nuvem privada, por exemplo. Nesse caso, a gente também vai ser responsável por instalar o Kubernetes nessas máquinas, configurar o cluster, então a gente acaba tendo mais acesso a eles. De qualquer forma, os conceitos que a gente vai ver agora podem ser utilizados tanto nos control nodes quanto nos worker nodes. Primeiro a gente vai ver o que são labels e o que são annotations. Então, primeiro vamos analisar o que elas têm em comum. Ambas são pares chave-valor. Para ficar mais claro, vamos imaginar, por exemplo, uma chave chamada ambiente, cujo valor pode ser teste ou QA. Isso para um determinado elemento. Já outro elemento ele pode ter a mesma chave ambiente com o valor produção, por exemplo. É isso que é chave-valor. A chave pode ser composta de um prefixo que é opcional, e de um nome que esse sim é obrigatório. E o prefixo e o nome são separados por barra. Além disso, o prefixo deve ser um subdomínio DNS, ou seja, uma série de nomes separados por ponto. E o tamanho máximo dessa chave é 253 caracteres. Já os valores podem ter no máximo 63 caracteres e eles devem começar e terminar com caracteres alfanuméricos, ou seja, letras minúsculas, por exemplo, números ou letras maiúsculas. E eles podem ter traço, underscore ou underline, que a gente fala, ponto e caracteres alfanuméricos. E ressaltando, tanto labels quanto annotations são metadados, ou seja, é um dado que vai descrever um outro dado. Isso por enquanto está meio obscuro, mas a gente vai ver com mais clareza o que significa. Então, vamos agora analisar as diferenças entre labels e annotations. As labels elas são identificadores com significado e relevância para os usuários, e elas são usadas para categorizar, organizar e permitir a seleção de subconjuntos de objetos. Então podemos entender como se fossem etiquetinhas que a gente coloca que tem um determinado significado para a gente. Então a gente poderia, por exemplo, organizar todos os elementos que têm etiquetinhas amarelas, colocá-los juntos, por exemplo, e separar dos que têm etiquetinha verde. A annotation ela já não identifica o elemento ao qual ela está descrevendo, né? E ela descreve o objeto ou dados relacionados. Elas podem ser estruturadas ou não estruturadas e podem incluir caracteres que não são permitidos pelas labels. Então, para ficar mais claro, o que a gente poderia entender como uma annotation? Uma coleira de um cachorro que, por exemplo, tem o nome do cachorro e o telefone, ela está descrevendo, no caso, o cachorro que usa ela, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o cachorro chama Scott e está descrevendo dados relacionados, que é o que, por exemplo, o WhatsApp ou o telefone do dono, para caso esse cachorro se encontre perdido, ter como se comunicar com o dono para que ele
possa encontrar o cachorro novamente. Então percebam que, diferentemente das labels, aqui ele não identifica no sentido de ser utilizado para categorizar ou organizar ou permitir a seleção de subconjuntos de objetos. Ele simplesmente está descrevendo aquele objeto ao qual ele está relacionado. Para ficar mais claro como a gente poderia usar as labels no nosso cluster Kubernetes, vamos imaginar o seguinte. Nós temos um cluster com 5 máquinas, sendo que essas duas aqui são bastante semelhantes entre si e essas 3 também são bastante semelhantes entre si. E a gente vai usar essas máquinas para propósitos diferentes. Por exemplo, vamos supor que essas daqui têm SSD. Então eu pretendo colocar os meus bancos de dados aqui, porque eles gravam bastante no disco e precisam de um disco com desempenho superior. Já essas 3 poderiam rodar as nossas aplicações que não dependem tanto de um HD tão poderoso assim. Então a gente consegue perceber essa diferença, mas para o Kubernetes fica meio que transparente, ele não consegue diferenciar essas máquinas. Então a gente consegue adicionar labels com esse propósito. Então essas duas aqui que são bastante semelhantes vão receber o mesmo label, que está representado por essas etiquetinhas amarelas. Já essas outras 3 aqui vão receber o label representado pela etiquetinha verde. Com isso, o nosso cluster vai saber diferenciar entre essas máquinas e vai ser capaz de, por exemplo, fazer com que os nossos bancos de dados rodem somente nessas duas máquinas aqui e as nossas aplicações rodem somente nessas 3 máquinas aqui. Acho que deu para você pegar a ideia das labels, mas vamos ver agora alguns exemplos de labels e annotations também para ajudar a ficar mais claro essa diferença entre elas. Então, por exemplo, como eu já citei, labels podem indicar um estágio ou fase. Então, por exemplo, a gente pode indicar que está na fase de produção, ou seja, já é o sistema real rodando, ou que é o ambiente de QA ou de desenvolvimento. Na minha label, ela pode indicar o número da versão do meu sistema, 1.02, por exemplo. Pode diferenciar se é uma camada de front-end ou back-end da minha aplicação. Ela pode indicar um recurso disponível num nó, então o caso do SSD que eu mencionei, ou se tem NFS. Pode indicar o sistema operacional do nó, por exemplo, se é Linux ou se é Windows. E nas nuvens como da AWS ou da Azure, por exemplo, podem indicar a qual região ou zona que pertence a essa máquina. Já como annotations, a gente poderia colocar, por exemplo, o repositório do nosso projeto. Então, o link lá do projeto no GitHub, por exemplo. Ou então pode ter endereço para ferramentas auxiliares, como logs, monitoramento e auditoria, que vão permitir que a gente descubra informações sobre a nossa aplicação. Também pode ter informações sobre o build, release ou a imagem. Então, poderia ter o branch a partir do qual foi gerada a imagem, o hash da imagem. E uma outra forma de utilização de annotations é para funcionar como diretivas do usuário. Ou seja, o usuário, dependendo do valor que ele informar para annotation, ele consegue alterar o comportamento da aplicação. Isso é bastante interessante e a gente vai ver nos próximos vídeos. Espero que com esses exemplos tenha ficado clara as diferenças entre labels e annotations. Vamos então agora ver outros 2 conceitos relacionados aos nós, que são o cordon e o drain. O cordon, ele marca um nó como não agendável ou programável, em inglês unschedulable. Então ele impede que novos pods, que por enquanto a gente vai entender como containers, subam no nó. Ou seja, nenhum container novo vai ser iniciado num nó que foi marcado como cordon. Porém, ele mantém os pods e os containers que estão ativos no nó. Esse conceito de cordon ele é ideal para tarefas rápidas no nó, como por exemplo um reboot que você precisa fazer na máquina ou alguma atualização que você vai executar ali. Já o drain, ele é um pouco mais severo. Então, além de impedir que novos containers subam no nó, ele graciosamente, né, é a tradução aqui do que ele chama em inglês de gracefully, ele mata os pods presentes no nó. Ou seja, ele informa para o pod, né, que ele deve ser finalizado e com isso os containers vão sendo finalizados. Esse drain aqui, ele já é bastante interessante ser utilizado em manutenções no nó, como por exemplo, você vai fazer um upgrade no kernel ou mesmo alguma manutenção no hardware da máquina que você imagina que vai demorar um tempo substancialmente maior para fazer. Então, desse modo, quando você põe um nó no drain, todos os containers, os pods que estavam rodando ali naquele nó,
eles são redistribuídos, ou seja, outros nós vão inicializar esses containers. Com isso, os usuários conseguem continuar acessando os serviços sem ter aquela queda abrupta. Então, assim, você consegue ter uma liberdade de tirar aquele nó da ativa sem que o usuário seja prejudicado. Uma vez que a gente acabou de executar as operações nos nossos nós, estejam eles em cordon ou drain, a gente consegue reverter esse estado para o estado normal. A operação que reverte tanto para o caso do cordon quanto para o drain é o uncordon. Então, nesse caso, o nó é marcado como agendável ou programável novamente, em inglês schedule. Desse modo, novos pods podem subir no nó. Mas vamos voltar agora para a nossa máquina virtual para a gente ver um pouquinho como usar o kubectl para fazer essas operações que a gente viu nos nossos nós. E aí a gente consegue ter alguns comandos interessantes aqui. O primeiro é o getNodes, que vocês já devem concluir, que vai mostrar a lista de nós do nosso cluster, né? Então vou copiar aqui, colar e vamos ver o que acontece. Ele vai mostrar para a gente que a gente tem um único nó chamado Minikube. O status dele é red e ele assume alguns papéis de control plane e master. Mais para frente a gente vai ver isso, mas dá para você entender que os pods principais lá do Kubernetes, como o etcd e o kubelet, estão rodando nesse nó, por isso que é control plane, né? E ele faz parte dos nós mestres aqui. Aqui é quanto tempo que esse nó foi adicionado no nosso cluster e a versão do Kubernetes que está rodando aqui. Como a gente pode ver, é aquela mesma versão que foi apresentada pelo comando lá do kubectl. O que mais que a gente consegue ver? Se a gente tivesse diversos nós, a gente conseguiria selecionar um nó específico pelo nome. Então, no caso, a gente conseguiria colocar aqui getNodes, né, igual no comando anterior, e o nome do nó que a gente quer ver. Então, aí a gente só apareceria o nó que segue esse nome aqui, no caso Minikube. Outra coisa interessante é o comando describe. Não só para nós, mas para todos aqueles outros recursos que a gente viu do Kubernetes, esse describe ele mostra mais informações do que o get, por exemplo. Vou dar o describe nos nós, só que eu estou interessado especificamente no nó Minikube. Então ele vai mostrar para mim aqui o nome, os papéis, assim como a gente tinha visto. E olha que interessante aqui, ó, as labels que a gente comentou agora há pouco. Então, essas labels aqui já são colocadas pelo próprio Kubernetes. Então, ele marca, por exemplo, o sistema operacional Linux, a arquitetura e algumas coisas do Minikube que o Minikube adiciona também. Então, por exemplo, qual que é o commit lá do Minikube, o nome, quando foi atualizado, a versão. E a gente consegue também ver aqui as annotations. Aqui vocês começam a ver que essas labels e annotations são utilizadas já. Uma coisa que é importante falar é que labels e annotations não servem somente para nós. Elas podem ser adicionadas em outros elementos também, outros recursos do Kubernetes, conforme a gente vai ver nos próximos vídeos. Com o describe você tem uma grande quantidade de informações aqui sobre o nó. Inclusive você consegue ver algumas questões aqui, como por exemplo a capacidade do nó, né, quantos CPUs tem disponíveis, memória, o máximo de pods, sistema operacional. Aqui é bem interessante esse comando. Você consegue também ver informações dos pods que estão rodando, quanto que eles precisam de memória, o máximo de memória que ele pode alocar, etc. Então, assim, o comando describe ele é bem útil não somente para nós, mas para qualquer recurso do Kubernetes que você quiser mais informações. Uma outra opção também, vamos supor que a gente esteja interessado somente nos labels que estão associados a um nó, a gente consegue rodar esse comando, o getNodes mesmo, né? Fala qual que é o nome do nó e --show labels. Se a gente executar aqui, a gente vai conseguir ver os labels que estão associados ao nó. Então, lembra que eu falei para vocês que a label é formada por um prefixo que é opcional e um nome? Então, no caso aqui, o prefixo é beta.kubernetes.io, aí a barra e o nome da chave, que é art, e o valor associado a ela. Então, é um jeito fácil de você conseguir ver quais labels que estão associadas ao nó. E as labels estão separadas por vírgula aqui nesse caso. Aí a gente consegue também fazer aquelas operações que eu comentei com vocês, tanto o cordon quanto o drain. No nosso caso, como a gente só tem um único nó, no caso o Minikube, o drain não vai funcionar, porque o drain, como eu falei para vocês, ele é mais drástico assim que o cordon, né? Além dele impedir que novos pods sejam executados no nó, ele finalizaria os que estão rodando. Então, assim, a gente não vai executar ele, mas é bom que vocês conheçam já aqui que é simples
você mandar dar o drain em um nó do cluster, né? Então nós vamos usar o cordon. Mas antes disso, eu só vou rodar aqui de novo o getNodes para vocês verem algo interessante aqui. Ó. Então, rodando esse comando, a gente consegue ver que o status dele aqui está ready, está pronto, né? Vamos agora rodar o comando cordon. Então, rodando esse comando, ele vai falar que o nó foi cordoned aqui, né? Então, vamos ver o que muda quando a gente der o getNode. Ele vai mostrar aqui pra gente, ó, que o status, apesar dele estar pronto, ele está se comunicando com o cluster, tudo certinho, ele vai estar marcado como scheduling disabled, ou seja, não vai permitir o agendamento, não vai permitir que sejam iniciados novos pós no Node. E então, como eu falei para vocês, isso é bastante interessante para alguma atualização mais curta, algo assim mais rápido, né? E quando você terminou, você consegue dar o comando reverso, que é o uncordon. Então vamos rodar esse comando aqui. Ele falou que está uncordoned. Então vamos novamente dar o getNodes. E aí a gente vai ver que o status dele mudou. Agora não tem mais esse scheduling disabled, ou seja, a gente consegue inicializar novos pods nesse nó. Eu falei bastante de pods, sempre falei para vocês encararem como se fosse containers, mas é importante dizer que no próximo vídeo a gente vai ver como fazer deployments no Kubernetes. E aí isso está diretamente relacionado aos pods. Então esses conceitos vão ser abordados no próximo vídeo e vai ficar tudo mais claro. Vamos dar uma olhada agora, pessoal, como a gente pode fazer para adicionar labels e annotations aos nossos nós. Vamos rodar agora um comando para adicionar uma label ao nó Minikube. A label vai ser essa daqui, cujo prefixo é canalbl2.io e a chave é environment. Já o valor vai ser development. É interessante você sempre colocar um prefixo de acordo aí com a sua empresa ou algo que facilite você identificar as labels que foram adicionadas por você. Então, no meu caso aqui, eu coloquei canalbl2.io. Então, vamos copiar o comando e agora a gente cola e roda o comando. Ele demora um pouquinho, mas aí ele já vai adicionar essa label ao nó. Se a gente rodar novamente o comando getNodes show labels aqui para o nó Minikube, a gente vai conseguir ver que a label que a gente acabou de informar está aqui presente, canal BL2 Environment Development. Mas vamos supor que a gente se confundiu. Na verdade, ao invés de Development, era Production que a gente queria colocar como o ambiente, né? Então a gente usa um comando muito semelhante, colocando agora o valor correto, colocando menos overwrite para substituir o valor, senão ele vai falar que não é possível substituir. Então a gente copia, cola, vamos dar um clear aqui para ficar mais fácil de enxergar e rodar novamente o comando show labels. E aí, ó, a gente vê que agora o valor dessa label foi alterado para production, conforme a gente queria. Quando a gente não quer mais a label, quer remover ela, a gente consegue fazer isso usando esse comando aqui, ó, label node minikube, a chave da label, e a gente acrescenta um sinal de menos no final. Aí ele vai remover para a gente essa label. Então, rodando aqui, e novamente o getNodes show labels aqui, a gente consegue ver que não existe mais as labels. Só um detalhe, as labels aqui elas estão em ordem alfabética, então para ficar mais fácil você encontrar também, saiba que ela está em ordem alfabética. O processo para adicionar annotations é muito semelhante, então eu posso rodar o comando aqui agora annotate node minikube. Também posso ter um prefixo e a chave da annotation e o valor dela. Então aqui no caso eu estou informando qual que é o repositório associado aqui, né? Então do canal BL2. Então eu consigo rodar esse comando. Eu consigo ver as annotations usando o describe, aquele comando que eu já apresentei para vocês. Vamos aqui para cima. Aqui em annotations também estão em ordem alfabética. A gente consegue ver canal BL2 repository. Caso eu tenha errado, a gente também consegue alterar o valor de maneira muito semelhante ao caso das labels. Então a gente vai usar o mesmo comando annotate e informar o valor correto agora. E a gente tem que acrescentar o menos overwrite. Senão, quando a gente rodar o comando aqui, ele vai falar que ocorreu um erro. Menos overwrite is false. Então a gente coloca menos overwrite. E agora se a gente novamente
dar o comando describe, a gente vai ver aqui que a annotation agora está com o valor correto. Para remover, só também acrescentar o sinal de menos no final. Removi, rodando o describe, a gente vai perceber que aqui nas annotations já não tem mais essa anotação. Então é isso, pessoal. Para resumir o que a gente viu hoje, então o kubectl é uma interface de linha de comando. Essa interface facilita bastante a utilização da API do Kubernetes, que é bastante poderosa, permite que a gente faça um monte de coisas. Ele pode ser utilizado como um comando do Minikube, é uma facilidade do Minikube, ou a gente consegue instalar esse comando no nosso sistema e executar direto sem ter que digitar Minikube na frente. E também é importante dizer que nós vimos bastante similaridades e diferenças entre labels e annotations que podem ser utilizadas nos nossos nós, né? Cada uma com um propósito diferente, e também podem ser utilizadas em outros recursos do Kubernetes, como a gente vai ver mais para frente. E nós vimos o cordon, o drain e o uncordon, que são operações que a gente pode realizar nos nossos nós. Então, de modo específico, o cordon e o drain quando a gente quer fazer algum tipo de atualização ou manutenção de hardware. E aí a gente coloca o nó num estado em que não permite que novos pods subam nele. No caso do drain, ele tenta transferir os pods e os containers que estão rodando para outros nós. E quando a gente terminou de fazer o que precisava ser feito no nó, a gente dá o uncordon e aí o nó passa a atuar normalmente, permitindo que sejam iniciados novos pods no nó. É isso, pessoal.